Olá, seja bem-vindo novamente a mais um Hora da Saúde. Começa mais uma edição desse programa, que é uma produção do Hospital de Amor, que busca levar informação de qualidade sobre saúde básica para você, aí na sua casa, em todo o Brasil. Toda mamãe de primeira viagem já recebeu aquela dica de como fazer a melhor papinha, aquela da receita da avó, da tia, da cunhada e até da sogra. Mas de lá para cá, os tempos são outros e as informações são novas. O que não é novo é que cozinhar é como um carinho, e esse é o momento de fazer com essas informações o carinho que vai fazer o seu bebê crescer e se desenvolver com saúde. E para me auxiliar nessa missão, eu convido agora o Dr. Marcelo Gobo Júnior, meu parceiro de programa. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Alimentação e carinho, tudo a ver. Tem tudo a ver. A alimentação é uma fonte de afeto, né? A gente usa a comida como uma fonte de afeto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Dr. Marcelo, e hoje a gente vai falar sobre alimentação nos diferentes cantos do Brasil. Isso, a comida conta um pouco de onde a gente vem. Você pensa em Minas, o que você vai pensar? Em pão de queijo. A gente é identificado muito da nossa cultura pelo que a gente come na nossa região. E isso faz parte do nosso afeto. Quando a gente fala que vai dar alguma coisa para a criança, que do ponto de vista médico pode parecer meio errado, a gente, na verdade, quer introduzir para a criança esses elementos da nossa cultura. E é isso que faz a diferença na hora de ofertar o cuidado. Começar a alimentação, a transição alimentar para as crianças. É um desafio quando a gente quer, na verdade, além de fazer isso, levar a parte de saúde e desenvolvimento junto com essa parte afetiva. E quando a gente fala sobre alimentação, a gente entende que a alimentação tem a ver com a nossa cultura e de onde a gente vem desde cedo. Isso me faz lembrar de uma letra de uma música. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo, boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente e o sol nascente é tão belo, sítio do pica-pau amarelo. Exatamente, Glaucia. A gente vai aprendendo sobre o que é comida e o que é afeto desde sempre. Isso está na nossa cultura. Vamos sentar para conversar sobre isso, Dr. Marcelo? Mas com criança, pode marmelada de banana, bananada de marmelo? Pode esse tipo de coisa? Pode esse doce? Tem saúde nisso? A gente ensina muito a partir desses elementos da cultura, né? Então, a gente usar o doce instintivamente faz a gente pensar em criança. Essa música que está na infância de todos nós, aonde a gente vai quando a gente escuta essa música e o que a gente lembra junto com isso. E a gente quer passar isso para a criança. A gente não faz o ato de dar um doce, de dar uma bananada, uma goiabada para uma criança menor de 2 anos por maldade. A gente não quer prejudicar, mas a gente acaba gerando dificuldade para o desenvolvimento dela a partir disso. Mas o que a gente quer entregar? A gente quer entregar afeto, a gente quer entregar saúde através desse hábito, né? Esse hábito alimentar. É isso que a gente precisa desenvolver, adaptar esse conceito para o mundo do real, né? Não o que fica funcionando muito bem no livro, dentro do consultório, mas no real, na vida das pessoas. Como é que é isso? Entendi. Dr. Marcelo, até os 6 meses, o leite materno é o alimento ideal para a criança. Ele oferece tudo o que a criança precisa para crescer e se desenvolver, sem necessidade de nenhum outro alimento, nem mesmo a água. Além disso, pelo leite materno, a criança percebe sutilmente os sabores da comida consumida pela mãe. Isso facilita a aceitação dos alimentos que ela passará a receber. A partir de 6 meses de idade, a criança precisa de mais nutrientes e de outros alimentos que devem ser oferecidos juntamente com o leite materno. Nessa idade, a maioria das crianças é capaz de fazer movimentos de mastigação, mesmo antes de surgirem os primeiros dentes. Demonstra interesse pelos alimentos e também gosta de participar das refeições com familiares. Interessante esse assunto, Dr. Marcelo. E aí, fica a primeira pergunta. O que é a transição alimentar? Existe uma fase em que a criança ela vem do aleitamento materno exclusivo. E é um marco do desenvolvimento que coincide com um marco de mudança e de transição na vida da mãe também. Então, esse é um momento muito especial do que a gente fala que é a puericultura de rotina. A gente tem alguns momentos que são essenciais para a gente poder fazer educação em saúde, para a gente poder mostrar a importância de certas questões. E esse momento dos 6 meses
ele é imprescindível para a gente pensar no desenvolvimento da criança ao longo da vida. É nessa consulta, nesse cuidado, que você vai ensinar essa mãe que o que ela oferta para a criança vai dizer como vai ser a saúde dela na vida adulta, num espaço de tempo que a gente não consegue imaginar. É o que vai determinar a predisposição a determinado tipo de doença crônica. É nesse momento que você consegue modificar esse desfecho lá da frente, nessa consulta de 6 meses. A gente vem de uma crença de que a criança tem tudo na nutrição materna e a partir daí a gente vai colocar um outro elemento. E isso acontece exatamente quando vai terminar o período de licença maternidade, por exemplo. A mãe que trabalha fora vai retornar ao mercado de trabalho. E por isso é tão importante, porque é um momento em que a história daquela família vai sofrer uma transição. E mesmo quando a mãe não trabalha fora, ela trabalha em casa, isso também é uma mudança, porque é onde entra aquela história da receita da avó, da receita da tia, que todo mundo tem alguma receita para fazer o menino comer bem, crescer forte, saudável. Quando a gente fala em transição alimentar, é a mesma coisa que introdução alimentar? De certa forma, sim. A gente, pensando no linguajar mais comum, a gente pode entender como esse mesmo momento. Do ponto de vista técnico, é um pouquinho diferente, porque a transição ela é um momento que você vai modificar a dieta, introduzindo os elementos que não existiam antes, mas a alimentação já estava estabelecida. A introdução alimentar é o primeiro contato, né? Doutor Marcelo, e qual a importância desse processo? O que ele vai representar na vida daquela criança? A gente faz alguns diagnósticos na infância e o diagnóstico alimentar é um deles, porque isso está intimamente ligado com a questão do crescimento e do desenvolvimento saudável. Que peso vai ter o meu filho? Que altura vai ter o meu filho? Existe uma programação genética a respeito disso e existe uma programação do ambiente. E a alimentação é uma coisa que influencia muito essa determinação do ambiente. Para que esse processo ele aconteça da melhor forma possível, com maior eficácia, é preciso primeiro consciência dos pais? Sim. Sempre a educação é um meio de transformação e de tomada de decisões a respeito da sua própria saúde. Então, quando você informa um pai, informa uma mãe a respeito de como eles podem modificar a história de vida da criança, isso faz toda a diferença, né? A gente precisa entender, enquanto profissional da saúde, que os nossos interesses em cuidar dessa vidinha é igual. E, às vezes, os atritos, eles acontecem porque a gente não colocou isso no primeiro plano, na hora de começar a conversar e a poder educar em cima disso. Doutor Marcelo, e a transição alimentar, ela não tem nada a ver ou tem alguma ligação com o contexto social da família? Tem tudo a ver. Quando a gente entende que o ato de se alimentar, e a gente já comentou isso daqui em outros programas com mais detalhes, mas tem a ver com afeto, tem a ver com cultura, a identidade, a gente vai inserir a criança nesse contato. Então, se você pensa, qual que é a comida da minha infância, a gente vai introduzir nesse momento essa vivência para essa criança. Então ela vai começar a se reconhecer como parte daquela cultura, daquele ambiente. E claro que a realidade socioeconômica e ambiental vai ser determinante nisso, na hora que eu vou escolher, na hora que eu vou ter acesso. Então por que a gente fala mandioquinha e tem isso, para poder pegar, e em outras regiões do Brasil não tem, não é tão comum. E aí, nessa região, será que é a mandioca? Será que vai ser aipim? Será que vai ser inhame, cará? A gente conhece isso, esses tubérculos, e isso diz de onde a gente vem e a nossa possibilidade de ter acesso, né? No começo desse bloco a gente falou sobre essa ligação, né, da alimentação, da introdução alimentar, da transição alimentar com os costumes e com os hábitos da família. Mas é preciso, em algum momento, procurar um especialista? A família precisa procurar um especialista para orientar melhor sobre a introdução alimentar? Não deveria. Um cenário ideal seria que a gente conseguisse ter acesso a esse tipo de informação abertamente, né? Então é mais um exemplo de onde a saúde vem. A saúde pode vir da escola, essa informação pode estar na escola, essa informação pode estar na gôndola do mercado, essa informação pode estar em qualquer lugar. Não precisaria necessariamente ser o especialista.
mas acaba sendo, no cenário atual, no mundo que a gente tem hoje, na maneira como a gente tem acesso às informações, isso acaba sendo uma realidade. Mas eu vou te provocar levando para aquela questão das diferenças que você me disse socioculturais e econômicas na hora de fazer essa introdução, né? Certo. Imagina uma mãe que foi à faculdade e ela depende quanto da informação do especialista para descobrir como ela alimenta bem e de modo saudável o filho dela. Certo. Isso aí pode ter duas respostas para isso. Ou ela estudou bastante sobre isso e tem essa informação, ou então ela tem uma vida profissional muito ativa e se esquece do que ela aprendeu e precisa de uma profissional para relembrá-la. Estou certa? Sim, mas a facilidade de acesso é a mesma de uma mãe que não teve a mesma oportunidade. Ela consegue chegar sozinha, se a gente não tivesse os equipamentos sociais para poder amparar a esse tipo de informação. Ela tem o acesso à informação, ela sabe buscar informação. E informação é fundamental. Sim, e é esse o ponto. Quando eu educo, eu ensino a buscar essa informação, eu torno isso possível. E por isso que você empoderar uma mãe ou educar uma mãe nesse sentido, gera mais saúde para a criança que acabou de nascer do que isoladamente uma consulta de puericultura. Mais uma vez, a informação se faz fundamental. Sim, para a gente poder formar saúde e não simplesmente remediar doenças, a gente precisa de informação. Doutor Marcelo, qual o sinal? O bebê lhe dá algum sinal de que essa transição alimentar está sendo feita da maneira correta? A gente percebe isso na saúde da criança como? Sim, pelo crescimento e pelo desenvolvimento. Então, se você tem alguma carência nutricional nessa hora de fazer essa transição, o crescimento e o desenvolvimento vai ser diferente. Tanto do ponto de vista cognitivo, da inteligência, então com que idade a criança vai falar, vai andar, talvez isso seja modificado pelo quanto você vai ofertar de nutriente para essa criança, como também ganho de peso e de altura, que não vai ser o esperado para a idade se tiver falta de caloria e de nutrientes. Gostou desse assunto, né? Introdução alimentar é o tema do nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente conversa também com a Natália Duran Leite, ela que é nutricionista do Hospital de Amor e vai conversar comigo, com o Dr. Marcelo, sobre esse tema tão importante e fundamental para a saúde de todo indivíduo. Daqui a pouquinho a gente volta.